A porta da igreja estava aberta. A luz da manhã entrava dourada, iluminando os bancos de madeira escura onde todos já estavam sentados. Eu segurava meu filho nos braços. Ele tinha apenas 3 meses. Estava vestido com aquela roupa branca de batizado que eu mesma tinha bordado durante noites sem dormir. Cada ponto tinha sido feito com esperança, cada detalhe pensado com amor. O tecido cheirava a sabão e a sonhos de mãe de primeira viagem. Meu coração batia rápido, não de nervosismo pelo batizado, mas porque eu sabia. Eu sempre soube que ela faria algo. Minha sogra nunca deixava um momento importante passar sem marcar território, sem me lembrar do meu lugar. Mas eu não esperava que fosse ali, na porta da igreja, com todos olhando. Não esperava que ela escolhesse o dia do batizado do próprio neto para mais uma demonstração de poder. Ela apareceu do nada, como sempre fazia, como um vendaval que não pede licença. Vestido azul marinho perfeitamente engomado, cabelo preso impecável como uma coroa invisível, aquele colar de pérolas que ela usava em todas as ocasiões especiais. O perfume chegou antes dela, forte demais, sempre forte demais, daqueles que ocupam todo o espaço e não deixam ninguém esquecer quem passou. Ela se posicionou entre mim e a entrada da igreja como um porteiro que decide quem entra e quem fica de fora, como uma guardiã de um templo que ela achava que era seu. Seus olhos me varrem de cima a baixo, daquele jeito que ela fazia, analisando cada detalhe do meu vestido, do meu cabelo, da minha postura, procurando falhas, e eu vi. Vi o desprezo dançando nas pupilas dela. Vi o prazer antecipado do que estava prestes a fazer. Ela sorriu, mas não era um sorriso de avó feliz no batizado do neto. Era o sorriso de quem está prestes a cravar a faca e sabe que a vítima não vai gritar. Ela disse, alto o suficiente para que os primeiros bancos ouvissem. Você não vai sentar com a família. Você vai sentar lá atrás. A família fica na frente. O mundo pareceu parar. O som dos sinos da igreja ficou distante. As vozes se transformaram em murmúrio abafado. Senti o peso de todos os olhares, como pedras sendo colocadas uma a uma sobre meus ombros. A tia do meu marido parou no meio do corredor, a boca ligeiramente aberta. O padrinho olhou para o chão, constrangido, como se testemunhar aquilo fosse participar da humilhação. Minha cunhada abriu a boca, mas não disse nada. Apenas desviou os olhos, cúmplice pelo silêncio. E meu marido, meu querido e omisso marido, estava lá dentro, provavelmente conversando com o padre sobre detalhes da cerimônia, alheio a tudo, ou fingindo estar alheio, como sempre fez ao longo daqueles anos todos. Meu filho mexeu nos meus braços, seus olhinhos ainda fechados, tão pequeno, tão inocente. Ele não sabia que estava acontecendo uma guerra ali. Não sabia que a avó dele estava usando o dia dele para me colocar no que ela achava que era o meu lugar. E eu pensei em tudo que ele ainda ia viver, em todos os domingos de almoço, em todos os natais, em todas as festas onde a avó dele ia me colocar para fora, ia me fazer de sombra, de invisível. Pensei em quantas vezes ele ia ver a mãe dele ser humilhada e achar que aquilo era normal. Que as mulheres se calam, que as noras desaparecem, que aceitar desrespeito é sinônimo de ser boa pessoa. Eu podia ter gritado, podia ter chorado, podia ter chamado meu marido, feito um escândalo, transformado o batizado do meu filho num campo de batalha ensanguentado. Mas eu não fiz nada disso, porque 3 dias antes eu tinha descoberto algo que mudaria tudo. Algo que estava guardado há meses, esperando o momento certo. E naquele momento, na porta daquela igreja, com meu filho nos braços e aquela mulher me olhando com desprezo, eu decidi que o silêncio dela estava contado, que a humilhação tinha data de validade e que aquela era a última vez que ela ia me ver abaixar a cabeça. Então, eu sorri. Não um sorriso de submissão, não um sorriso de dor disfarçada. Um sorriso de quem sabe, de quem tem cartas na manga, de quem está jogando xadrez enquanto o outro acha que está jogando damas. Eu disse, em voz baixa, mas firme, com uma calma que me surpreendeu. Claro, sem problema. E virei as costas. Ouvi o suspiro de satisfação dela, aquele som que ela fazia quando conseguia o que queria, quando reafirmava seu poder. Ouvi os cochichos começarem como fogo em palha seca. Senti a pena de alguns, o desconforto de outros, a cumplicidade vergonhosa de muitos. Mas eu continuei andando. Cada passo era uma contagem regressiva. Sentei no último banco, bem no fundo da igreja, com meu filho no colo e minha bolsa ao lado. Dentro da bolsa, meu telefone. E no telefone,
um número que eu ia discar em algumas horas, um número que ia fazer aquela mulher entender que poder não é quem grita mais alto. Poder é quem sabe esperar o momento certo. Poder é quem tem os documentos certos. Mas antes de continuar, quero fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. O batizado aconteceu. Eu assisti tudo de longe, como uma espectadora da minha própria vida. Vi meu filho ser batizado, vi a água sendo derramada na cabecinha delicada dele, vi o padre fazendo os gestos sagrados, vi meu marido segurando ele junto com os padrinhos que eu tinha escolhido. Minha sogra estava na primeira fileira, claro, ao lado do sogro. Minha cunhada, o cunhado, a família, a sagrada e intocável família. Eu estava a 10 metros de distância, sozinha no último banco, como uma convidada qualquer, como alguém que não tinha importância. Como se eu não tivesse carregado aquele bebê por 9 meses. Como se eu não tivesse passado 3 noites seguidas acordada porque ele teve cólica. Como se meu corpo não tivesse marcas permanentes daquela vida que eu dei ao mundo. Como se eu fosse descartável. Mas eu não chorei. Não ali. Não na frente de todos. Eu respirei fundo, segurei firme a madeira do banco que estava fria sob meus dedos e repeti mentalmente tudo o que eu tinha descoberto. Tudo o que eu tinha juntado nos últimos meses, sem que ninguém percebesse, sem que ninguém imaginasse. Porque quando você é tratada como invisível, você aprende a ver tudo. E eu vi demais. Eu vi coisas que ela nunca imaginou que eu veria. Quando a cerimônia terminou, todos saíram para tirar fotos na frente da igreja. A luz estava perfeita, o céu azul, aquele tipo de dia que parece feito sob encomenda para registros de família feliz. Minha sogra organizou tudo como sempre fazia, como uma diretora de cinema posicionando cada ator, colocando cada pessoa no lugar que ela achava adequado. Ela que não era nem fotógrafa, mas precisava controlar até isso. Eu fiquei de lado, segurando meu filho que agora estava acordado e chorando de fome, a boquinha procurando o seio, precisando de mim. Ninguém me chamou para as fotos de família. Ninguém disse, espera, cadê a mãe do bebê? Porque para eles, naquele momento eu não era mãe. Eu era a intrusa. Meu marido olhou para mim de longe. Vi a culpa passar rápida pelos olhos dele, como uma sombra que não quer ser vista. Mas ele não disse nada. Não contrariou a mãe dele. Nunca contrariava. Era mais fácil me sacrificar do que confrontar ela. A festa foi na casa dela, claro. Tudo era sempre na casa dela, no território dela, onde ela era rainha absoluta e eu era apenas a súdita que tinha ousado casar com o príncipe. Eu cheguei com meu filho e fui direto para o quarto que ela tinha preparado para ele dormir. Fechei a porta, sentei na poltrona de amamentação e deixei as lágrimas finalmente caírem enquanto meu filho mamava. Mas não eram lágrimas de derrota, eram lágrimas de raiva. Raiva pura, cristalina, necessária, lúcida. A raiva que limpa, que acorda, que move montanhas. A raiva que não destrói, mas constrói limites. Quando voltei para a festa, depois de lavar o rosto e refazer a maquiagem, coloquei meu filho no berço portátil e fui para a cozinha ajudar. Porque é isso que noras fazem, né? Ajudam, servem, lavam, organizam, sorriem, desaparecem quando necessário. Eu coloquei as bandejas de salgado na mesa, arrumei os guardanapos, servi os convidados. Ouvi minha sogra dizer para as amigas dela, em voz alta o suficiente para eu ouvir, que eu tinha escolhido um vestido muito simples para uma ocasião tão especial, que ela tinha oferecido ajuda, mas eu tinha recusado, que algumas pessoas não têm mesmo noção de etiqueta. Ouvi ela contar como ela que tinha organizado tudo porque eu não tinha experiência com festas de família, que ainda bem que ela estava ali para salvar o dia. Ouvi, guardei cada palavra como quem coleciona evidências, engoli seco e continuei sorrindo. Meu cunhado se aproximou em algum momento, com um prato de comida na mão e desconforto no rosto. Disse baixinho, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém mais ouvia. Desculpa pelo que aconteceu na igreja. Ela não devia ter feito aquilo. Foi pesado demais. Eu olhei para ele e respondi, com uma calma que não sentia, mas que projetava. Tudo bem. Está tudo bem. Realmente estava, de certa forma. Porque eu tinha um plano. A festa terminou quando o sol já estava se pondo. As pessoas foram embora aos poucos, deixando apenas a família mais próxima. Minha sogra estava radiante. Tinha sido um dia perfeito para ela. Ela tinha mostrado quem mandava, tinha me colocado no meu lugar, tinha sido o centro das atenções, como sempre sonhou ser. Meu sogro estava cansado no sofá,
como sempre estava quando as apresentações dela terminavam. Meu marido estava ajudando a limpar, recolhendo copos vazios e pratos sujos, sempre obediente com a mãe dele, sempre o filho perfeito. E eu estava no quarto, com meu filho dormindo profundamente no berço ao lado, completamente alheio a toda aquela guerra silenciosa. Meu telefone estava na minha mão, pesando como se fosse feito de chumbo. Eram 5 da tarde. Eu sabia que ele ainda estaria no escritório. Eu tinha ligado na semana anterior para confirmar o horário, para ter certeza de que ele estaria disponível. Respirei fundo 3 vezes, como tinha aprendido nas aulas de yoga que eu fazia antes de engravidar. Meu dedo tremeu sobre o número salvo, mas não era medo. Era adrenalina pura. Era o momento que eu tinha esperado por meses, o momento que justificava cada humilhação calada, cada lágrima escondida no banheiro, cada sorriso forçado, cada vez que eu tinha engolido palavras que queimavam na garganta. Eu apertei o botão de chamada. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir nos ouvidos. Ele atendeu no 3º toque. A voz grave, profissional, daqueles advogados que cobram caro, porque sabem o que fazem. Eu disse meu nome, disse que estávamos conversando há algumas semanas sobre um assunto delicado envolvendo propriedades e questões familiares. Ele lembrou imediatamente. Sua voz mudou levemente, ficou mais atenta. Eu disse, com uma firmeza que me surpreendeu: quero prosseguir. Quero que prepare tudo o que conversamos. Sim, tenho certeza absoluta. Pode começar na segunda-feira. Quanto antes, melhor. Desliguei o telefone. Minhas mãos não tremiam mais. Eu olhei para o meu filho dormindo, tão perfeito, tão inocente de tudo aquilo que acontecia no mundo adulto ao redor dele. E eu jurei ali, em silêncio, com uma determinação que vinha de algum lugar profundo dentro de mim, que ele nunca ia crescer, achando que era normal tratar alguém daquele jeito, que ele ia aprender comigo o que era respeito verdadeiro, não o falso respeito que se esconde atrás da palavra família, e que a avó dele ia aprender, através de mim, que subestimar alguém é o erro mais caro que uma pessoa pode cometer na vida. Mas para entender como cheguei até aquele telefonema, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso contar como tudo começou, porque nada começa do nada. Todo padrão tem uma origem. Toda humilhação tem uma primeira vez que você deixa passar e que estabelece o precedente. E a minha primeira vez foi no dia que conheci ela, há 4 anos atrás. Meu marido e eu namorávamos há 6 meses quando ele me levou para conhecer os pais. Eu estava nervosa, feliz, esperançosa como só se é quando você está apaixonada e quer que tudo dê certo. Comprei um vestido bonito, mas discreto. Escolhi sapatos confortáveis, mas elegantes. Levei flores frescas que custaram mais do que eu podia pagar naquele mês. Sorri o tempo todo no carro, imaginando conversas agradáveis, imaginando que seríamos próximas, que ela me abraçaria e diria que tinha esperado tanto conhecer a namorada do filho. Que ilusão doce, que perigosa ilusão. Ela abriu a porta, me olhou de cima a baixo com aquele olhar que eu aprenderia a reconhecer, aquele olhar que cataloga, julga e condena em segundos. Pegou as flores sem agradecer, sem comentar sobre a beleza delas, como se fosse obrigação eu levar, e disse, com um sorriso que não chegava aos olhos: entre. Ele falou muito de você. Espero que seja tudo verdade. O tom deixava claro que ela duvidava. Eu deveria ter prestado atenção naquele tom, na forma como ela disse aquilo, nas palavras que escolheu, na frieza embrulhada em educação formal. Mas eu estava apaixonada, boba, cheia de esperança de que seríamos próximas, de que ela me veria como a filha que não teve, que ela ia me ensinar receitas de família e me contar histórias da infância do meu marido. Que ilusão, que doce, ingênua e perigosa ilusão que a gente cria quando está apaixonada. O jantar foi um interrogatório disfarçado de conversa civilizada. Ela perguntou sobre minha família, minha profissão, minha religião, meus planos para o futuro, quanto eu ganhava, onde eu morava, se meus pais eram casados, quantos irmãos eu tinha. Cada resposta que eu dava, ela desviava o olhar, como se não fosse suficiente, como se estivesse sempre procurando a falha, o defeito, a prova de que eu não era boa o bastante. Quando eu disse que era professora, ela suspirou fundo e disse, com aquele tom que parece elogio, mas é facada: ah, que bonito. Uma profissão tão dedicada, tão importante para a sociedade. Pena que paga tão pouco, né? Deve ser difícil se sustentar. Meu marido riu nervoso, tentando amenizar. Eu engoli seco, senti a humilhação subir quente pelo pescoço. Quando falei dos meus pais, tentando mostrar que vinha de uma família boa, ela comentou com desdém mal disfarçado: ah, sim, conheço aquele bairro. É bem simples, né? Tranquilo.
Ela disse simples como quem diz pobre. Disse tranquilo como quem diz irrelevante. Disse aquilo como quem marca classe social, como quem estabelece hierarquia. E eu, querendo desesperadamente ser aceita, querendo que ela gostasse de mim, concordei. Sorri. Disse, é sim, mas é um bairro muito bom, muito familiar, onde eu cresci muito feliz. Como se precisasse justificar minha existência, como se precisasse pedir desculpas por não ter nascido rica. Meu sogro era quieto, sempre foi. Um homem que tinha aprendido há muito tempo que era mais fácil concordar com ela do que ter opinião própria. Ele foi gentil comigo naquela noite, mas gentil do jeito de quem tem medo de ser gentil demais e sofrer consequências depois, quando ficassem sozinhos. Ele sorria quando ela não estava olhando, desviava os olhos quando ela atacava, era cúmplice pelo silêncio. O casamento aconteceu 1 ano depois. Ela quis controlar tudo. A igreja tinha que ser aquela, porque era onde ela tinha casado. O buffet tinha que ser aquele, porque era o melhor da cidade. A decoração tinha que seguir o que ela achava elegante, porque ela tinha bom gosto, e eu, presumidamente, não. A lista de convidados foi ditada por ela, com amigos dela que eu nunca tinha visto, enquanto primos meus ficaram de fora por falta de espaço. Minha mãe tentou opinar sobre algumas coisas, sobre as flores, sobre o vestido, sobre pequenos detalhes que toda mãe quer participar, e foi completamente ignorada, tratada como se não entendesse nada de casamento, como se fosse de uma classe inferior que não sabia se comportar em eventos elegantes. Eu queria um casamento simples, pequeno, íntimo. Ela insistiu que tinha que ser grande, porque o que as pessoas iam pensar, o que a família ia achar, o que os colegas de trabalho do filho dela iam comentar. Meu marido, sempre com a mesma frase que eu aprenderia a odiar, deixa minha mãe, ela só quer ajudar. Ela tem experiência com essas coisas, como se ajudar fosse sinônimo de controlar, como se experiência justificasse anular completamente os desejos da noiva. Mas o pior não foi o casamento em si. O pior veio depois. Porque depois do casamento, ela achou que tinha comprado o direito de controlar minha vida inteira, como se a aliança no meu dedo viesse com um contrato de submissão. Ela ligava todos os dias, sem exceção, às vezes 2, 3 vezes no mesmo dia, perguntando o que eu estava fazendo, se eu tinha limpado a casa direito, se eu ia fazer comida para o filho dela, se eu ia lavar a roupa dele direito porque ele era acostumado de um jeito específico. Como se ele fosse incapaz de fazer qualquer coisa sozinho. Como se ele fosse um príncipe frágil que precisava de cuidados especiais. Como se eu fosse uma empregada que ela tinha contratado para cuidar do bem mais precioso dela e que ela precisava supervisionar constantemente. Ela aparecia na nossa casa sem avisar, sem ligar antes, sem respeitar o mínimo de privacidade. Usava a cópia da chave que tinha exigido ter para emergências. Abria a geladeira e criticava o que tinha dentro. Passava o dedo nos móveis procurando poeira como uma inspetora sanitária. Reorganizava meus armários dizendo que eu não sabia organizar direito, que tinha aprendido do jeito errado, que ela ia me ensinar. Uma vez ela jogou fora temperos que eu tinha comprado, temperos que minha mãe usava e que tinham gosto de casa para mim, porque, segundo ela, aquilo não era comida de verdade, aquilo era porcaria que ia fazer mal para o filho dela. Eu chorei no banheiro com a torneira aberta para ninguém ouvir. Meu marido disse que era exagero meu, que ela só estava tentando ajudar, que eu era sensível demais. Mas o verdadeiro controle dela não era sobre a casa, sobre a comida, sobre a limpeza, era sobre o dinheiro. E controlar dinheiro é controlar tudo. Quando casamos, descobri que a casa onde morávamos era dela, estava no nome dela. O carro que usávamos era dela, um presente de casamento que vinha com condições invisíveis. A empresa onde meu marido trabalhava era da família, controlada por ela, que era a verdadeira dona, mesmo que o nome na placa fosse outro. Cada centavo que entrava na nossa vida, de alguma forma, passava pelas mãos dela primeiro. Ela não dava dinheiro, ela emprestava, ela não presenteava, ela investia. E cada investimento vinha com juros altíssimos de controle, de obediência, de submissão eterna. Eu trabalhava, ganhava meu salário honesto de professora, mas parecia que nunca era suficiente para ter autonomia, porque tudo que importava na vida custava caro, e coisas caras precisavam da aprovação dela, do dinheiro dela, da generosidade dela, que nunca deixava a gente esquecer. Ela adorava nos lembrar disso em toda reunião de família, encontrava sempre um jeito de mencionar, de deixar claro quem mandava ali. Olha que casa bonita eu consegui para vocês, disse um dia para visitas. Sorte que o pai dele deu esse carro, né?
Vocês não teriam condições, disse em outro almoço. Ainda bem que ele trabalha na empresa da família. Não sei como vocês fariam se dependessem só daquele salário de professora, disse, olhando para mim com um sorriso que era puro veneno. Quando engravidei, ela ficou radiante, mas não por mim, não pela minha felicidade, não porque eu ia realizar um sonho, pelo neto, pelo herdeiro, pela continuação da família dela, do nome dela, do sangue dela. Ela decidiu o nome antes de eu completar 3 meses de gravidez. Escolheu o quarto antes de eu saber o sexo. Comprou tudo sem me perguntar o que eu queria, qual era meu estilo, quais eram meus sonhos para aquele espaço. Quando eu disse que queria amamentar, que tinha lido sobre a importância, que era meu desejo, ela riu com desprezo e disse: "Você acha que tem leite bom o suficiente? Você é tão magrinha, tão fraquinha. Melhor dar fórmula, mais garantido, mais nutritivo", como se meu corpo fosse inadequado até para isso. Quando eu insisti em ter o tipo de parto que eu queria, que tinha estudado, que fazia sentido para mim, ela foi falar com o médico pelas costas para tentar mudar os planos. Descobri quando a enfermeira me contou, confusa, que tinha recebido ligações estranhas. Confrontei meu marido. Ele disse que a mãe dele estava só preocupada, que queria o melhor para o bebê, que eu não devia levar para o lado pessoal. Meu marido estava feliz com a gravidez, mas ausente, sempre ausente emocionalmente, sempre ocupado com o trabalho, com a família dele, com as expectativas da mãe dele. Eu estava grávida, enjoada, inchada, com medo, sozinha, cercada de gente, mas completamente sozinha. E quando eu reclamava, quando eu tentava dizer que precisava dele, que precisava de apoio, ele dizia que eu estava sensível, que eram os hormônios, que a mãe dele só queria o melhor para o bebê, que eu devia ser grata por ter uma sogra tão presente. O bebê nasceu, meu filho lindo, perfeito, com os olhinhos curiosos e aquele cheiro de vida nova. E eu achei, ingenuamente mais uma vez, que as coisas iam melhorar, que ela ia me respeitar agora que eu tinha dado um neto para ela, que eu tinha provado meu valor ao trazer um herdeiro ao mundo. Mas ficou pior, muito pior, infinitamente pior. Ela ia na minha casa todos os dias, sem avisar, sem respeitar o cansaço de uma mãe recém-parida. Pegava meu filho do berço sem pedir permissão, como se ele fosse mais dela do que meu. Criticava como eu amamentava, dizia que eu estava fazendo errado, que eu ia machucar ele, que eu não sabia segurar direito. Criticava como eu colocava para dormir. Dizia que a posição estava errada, que eu ia sufocar meu bebê. Criticava como eu trocava a fralda, como eu dava banho, como eu vestia ele. Uma vez ela disse, na frente de visitas que tinham vindo conhecer o bebê, que eu não sabia cuidar de criança e que ainda bem que ela estava ali para ensinar, para supervisionar, para salvar o neto dela da incompetência da mãe. Eu aguentei tudo isso. Aguentei porque eu amava meu marido, porque eu queria que meu filho tivesse uma família unida, porque eu fui ensinada desde pequena que família a gente aguenta, que sogra é assim mesmo, que é uma fase difícil, mas que passa. Mentira. Não passa, não melhora sozinho, piora. Porque cada vez que você aceita uma humilhação sem reagir, você dá permissão para a próxima. E a próxima é sempre pior, sempre mais ousada, sempre mais pública. Até aquele dia na porta da igreja. Aquele foi o dia que ela ultrapassou todos os limites possíveis. Porque uma coisa era me humilhar em casa, em particular, longe dos olhos do mundo, onde eu podia chorar depois sem testemunhas. Outra coisa era me humilhar na frente de todos, no batizado do meu filho, na porta da casa de Deus, me excluindo da minha própria família, dizendo alto e claro que eu não pertencia, que eu não era digna de sentar com eles. Mas ela não sabia de uma coisa importante. Ela não sabia que 3 meses antes, logo quando meu filho nasceu e eu estava em casa em licença maternidade com tempo para pensar, eu tinha começado a prestar atenção em algo que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha realmente olhado com atenção. Algo que mudaria tudo. Algo que daria a mim o poder que ela sempre achou que só ela tinha. Algo que provaria que informação é poder muito maior que dinheiro. Deixa eu te explicar com detalhes. A casa onde morávamos, aquela que ela tanto adorava dizer que era dela, que ela tanto usava como ferramenta de controle, tinha sido colocada no meu nome quando casamos. Na época, eu não entendi bem por quê. Não questionei. Meu marido disse que era para facilitar alguma questão de imposto, que o contador tinha recomendado, que o advogado tinha achado melhor assim. Eu assinei os papéis confiante, sem ler direito, sem questionar, porque eu confiava nele cegamente. Por 2 anos aquilo foi só um detalhe técnico, um nome num papel que não significava nada na prática. Mas quando meu filho nasceu, quando eu comecei a pensar no futuro dele,
em herança, em proteção, em segurança, eu resolvi ver os documentos todos guardados. E foi aí que eu descobri algo extraordinário. A casa não era só no meu nome. Ela tinha sido totalmente transferida para mim. Não era empréstimo, não era comodato, não era de favor. Era minha propriedade. Legalmente, juridicamente, irreversivelmente minha. E tinha mais, porque quando eu comecei a procurar mais documentos, quando eu contratei discretamente um advogado para revisar tudo, descobri que outras propriedades também tinham sido transferidas ao longo dos anos para vários nomes, incluindo o meu, uma sala comercial num bairro nobre, um pequeno terreno na praia. Transferências que tinham sido feitas pelo meu sogro, provavelmente para proteger bens de alguma questão fiscal ou judicial que eu desconhecia, algum problema que eles estavam escondendo. Minha sogra não sabia disso. Ou melhor, ela sabia que as transferências tinham acontecido no papel, mas ela nunca imaginou que eu fosse prestar atenção nisso. Ela nunca imaginou que a nora boba e submissa fosse ler documentos chatos, que fosse procurar um advogado caro, que fosse entender que poder real não está em quem grita mais alto, não está em quem humilha mais, mas em quem tem o nome nos papéis certos, quem tem a lei do seu lado. Eu não fiz nada precipitado com essa informação. Não corri para confrontar. Continuei sendo a nora perfeita na superfície. Continuei aceitando as humilhações, sorrindo quando doía, aguentando quando queria gritar. Mas por dentro, eu estava planejando cada passo, conversando semanalmente com o advogado, entendendo meus direitos em detalhes, descobrindo exatamente quanto poder eu tinha e quanto ela achava que tinha, mas não tinha mais, descobrindo que o jogo tinha mudado sem ela perceber. O advogado me explicou pacientemente que eu poderia fazer muitas coisas, vender as propriedades sem precisar de autorização de ninguém, alugar e ficar com a renda, hipotecar se eu quisesse, decidir sozinha o destino daqueles bens, porque estava no meu nome, tudo legalmente no meu nome. E mais, ele me mostrou algo devastador. Ele me mostrou que a empresa da família, aquela onde meu marido trabalhava, aquela que era o orgulho da família, tinha problemas sérios. Problemas muito sérios de documentação fiscal, de dívidas não declaradas, de questões trabalhistas que estavam sendo varridas para debaixo do tapete. Um castelo de cartas prestes a desabar. Eu poderia ter usado isso tudo imediatamente. Poderia ter confrontado ela na semana seguinte. Mas eu aprendi algo valioso ao longo daqueles anos de humilhação silenciosa. Aprendi que timing é tudo na vida, que a vingança servida fria é infinitamente mais eficiente que o grito quente, que você precisa esperar o momento exato em que a pessoa está no topo da arrogância, no auge da confiança, para mostrar que o chão está mais perto do que ela imagina, que a queda dói mais quando vem da altura. E o batizado do meu filho foi esse momento perfeito. Quando ela me parou na porta da igreja, quando ela me humilhou na frente de todos, sem nenhum pudor, quando ela deixou claro que eu não era família, ela me deu o presente que eu precisava, sem saber. Ela me deu a justificativa moral completa. Ela me deu a certeza absoluta de que eu não estava sendo cruel. Eu estava sendo justa. Ela me deu a paz de consciência. Depois daquele telefonema decisivo no quarto, com meu filho dormindo inocentemente ao lado, eu voltei para a sala da casa dela. A festa tinha acabado, mas algumas pessoas ainda estavam lá conversando, relutantes em ir embora. Minha sogra estava contando alguma história engraçada, rindo alto demais, o centro das atenções como sempre adorou ser, como sempre precisou ser. Meu marido estava ao lado dela, sorrindo daquele jeito de filho obediente que nunca questiona. E eu me sentei no sofá, segurando uma xícara de café que já estava frio, em silêncio observador. Ela olhou para mim em algum momento, notou minha quietude e disse, alto para todos na sala ouvirem, com aquele tom de falsa preocupação: "Nossa, você está tão quieta hoje. Está chateada com alguma coisa? Aconteceu algo? Tem que aprender a não levar as coisas tão a sério, viu? Família é assim mesmo. A gente brinca, a gente zoa, a gente testa uns aos outros. É amor, é intimidade." Eu sorri, tomei um gole longo do café frio e respondi, com uma voz calma que surpreendeu até a mim mesma: "Não estou chateada. Estou em paz. Mais em paz do que estive em muito tempo. Profundamente em paz." Ela franziu a testa, visivelmente confusa com a resposta, procurando entender o tom, procurando a armadilha, mas não disse nada mais, porque pessoas como ela nunca imaginam que a vítima pode estar planejando algo. Para elas, a vítima é sempre vítima, eternamente vítima, sempre fraca, sempre tolerante,
sempre disponível para absorver os golpes sem revidar. Elas não conseguem imaginar que silêncio pode ser estratégia. Eu fui embora naquela noite com meu marido e meu filho. No caminho para casa, ele dirigia em silêncio pesado, as mãos firmes no volante, os olhos fixos na estrada. Eu olhava pela janela as luzes da cidade passando, pensando em tudo que estava por vir. E então ele disse, sem tirar os olhos da estrada, com voz baixa: "Desculpa pelo que aconteceu na igreja. Minha mãe às vezes exagera mesmo, mas você sabe como ela é. Ela faz isso com todo mundo, não é pessoal." Eu virei para ele devagar e disse com uma clareza absoluta: "Não. Ela não faz com todo mundo. Ela faz comigo especificamente, porque eu deixei durante anos, mas não vou deixar mais, nunca mais." Ele olhou para mim de relance, surpreso com o tom, com a firmeza. Perguntou com cautela: "O que você quer dizer com isso exatamente?" Eu respondi, olhando direto para ele: "Você vai ver. Na segunda-feira de manhã, você vai ver. E vai ter que escolher um lado." O fim de semana passou devagar como mel escorrendo. Eu cuidei do meu filho com atenção redobrada. Limpei a casa ouvindo música. Cozinhei pratos que gostava. Tudo normal na superfície. Tudo como sempre. Mas por dentro, uma contagem regressiva. Minha sogra ligou no sábado de manhã querendo vir almoçar no domingo, como sempre fazia, assumindo que era sempre bem-vinda. Eu disse que não, que estávamos cansados, que precisávamos descansar como família nuclear. Ela insistiu com aquela voz que mistura ordem e pedido. Eu repeti, com firmeza crescente: "Não, desta vez não, não vai dar." Ela desligou o telefone irritada, ofendida. Eu não liguei de volta. E nem meu marido ligou, porque ele tinha percebido algo diferente em mim. Não era raiva explosiva, era decisão fria. Segunda-feira de manhã, chegou com céu claro. Meu marido foi trabalhar cedo como sempre. Eu deixei meu filho com minha mãe, que ficou radiante de ficar com o neto por algumas horas, sem fazer perguntas. E eu fui para o escritório do advogado, com uma pasta cheia de documentos e um coração cheio de determinação. Ele tinha tudo pronto e organizado, os documentos separados em pastas coloridas, as opções explicadas claramente em linguagem que eu pudesse entender. E a principal decisão a tomar estava ali na minha frente. Eu podia apenas ameaçar, usar aquilo como barganha para que ela me tratasse melhor, negociar respeito. Ou eu podia realmente agir de verdade, assumir o controle completo da situação, mudar as regras do jogo de uma vez por todas, sem volta. Eu escolhi agir sem hesitação. Assinei todos os documentos necessários para colocar a casa à venda imediatamente. Iniciei o processo completo para alugar a sala comercial para terceiros e dei início a uma auditoria independente profunda na empresa da família, usando meu direito legal como esposa de um dos sócios. O advogado me avisou sério que aquilo ia causar um terremoto, que as consequências seriam enormes. Eu respondi olhando firme nos olhos dele que era exatamente isso que eu queria. Um terremoto que acordasse todo mundo. Levou apenas 3 dias para a bomba explodir em 1000 pedaços. 3 dias até minha sogra descobrir que a casa estava oficialmente à venda. Ela apareceu na minha porta sem avisar, como sempre fazia. Mas desta vez, encontrou uma porta que não se abriu completamente. Eu segurei firme na maçaneta e disse, através da fresta de 10 centímetros, com voz tranquila: "O que você quer?" Ela estava vermelha de raiva, a voz trêmula mais alta. "Você endoidou completamente? O que você pensa que está fazendo colocando minha casa à venda?" "Minha casa! Você não tem direito!" Eu respondi calmamente, cada palavra escolhida com cuidado. "Não é sua casa, é minha casa. Está no meu nome legalmente, e eu posso fazer exatamente o que eu quiser com ela, inclusive vender." Ela tentou empurrar a porta com força. Eu segurei firme, mais firme do que ela esperava. Ela gritou cada vez mais alto: "Eu vou processar você! Eu vou tirar tudo de você. Você não passa de uma interesseira, uma aproveitadora, uma víbora. Eu sempre soube. Eu poderia ter gritado de volta com a mesma intensidade. Poderia ter listado metodicamente todas as humilhações acumuladas, todas as vezes que ela me fez sentir pequena e invisível, todos os momentos em que ela me tratou como lixo descartável. Mas eu não fiz isso, porque ela não merecia minha raiva quente. Ela merecia meu silêncio gélido, minha calma inabalável, minha indiferença cortante. Eu disse apenas, com uma frieza que me surpreendeu: "Fale com seu advogado. Ele vai explicar para você direitinho como as coisas funcionam de verdade." E fechei a porta na cara dela. Tranquei. Ela ficou do lado de fora gritando por mais alguns minutos. Eu não abri. Eu peguei meu filho no colo, sentei no sofá que ainda era meu
e amamentei ele em paz absoluta, enquanto ouvia a voz dela se afastando gradualmente, impotente. Meu marido chegou à noite completamente transtornado. Ela tinha ligado para ele no trabalho múltiplas vezes, tinha feito um escândalo monumental, tinha exigido que ele fizesse alguma coisa imediatamente. Ele entrou em casa e disse quase gritando, os olhos arregalados: "O que está acontecendo? Minha mãe ligou histérica dizendo que você está vendendo nossa casa? Dizendo que você iniciou uma auditoria na empresa? Você enlouqueceu completamente? Eu estava dando banho no nosso filho no banheiro. Não parei o que estava fazendo. Continuei lavando delicadamente o cabelo dele, aquele cabelo fininho de bebê que cheirava a inocência, enquanto respondia com calma absoluta: não enlouqueci. Estou tomando decisões conscientes sobre o que é legalmente meu. Estou exercendo meus direitos", ele disse nervoso. "Mas essa casa é da família, é patrimônio familiar. Você não pode simplesmente vender sem consultar ninguém." Eu olhei para ele pela primeira vez desde que ele entrou. Olhei de verdade. Vi o homem que eu tinha me casado cheia de esperanças. O homem que tinha deixado sua mãe me humilhar repetidamente na porta da igreja. O homem que nunca tinha me defendido de verdade. Nunca tinha tomado o meu lado quando importava. Nunca tinha visto ou validado meu sofrimento invisível. E eu perguntei, suavemente, mas com firmeza: "Quando foi a última vez que você me considerou família de verdade?" Ele ficou em silêncio constrangedor, porque ele sabia a resposta. Ele sempre soube. Eu terminei de dar banho no nosso filho com todo cuidado, sequei ele suavemente com a toalha macia, vesti o pijama com os botõezinhos de estrela, coloquei ele no berço com todo o carinho do mundo, cobri com o lençol leve. E então, só então, eu sentei no sofá e expliquei para meu marido tudo o que eu tinha descoberto ao longo dos meses. Todos os documentos que revisei, todas as propriedades no meu nome, todos os problemas gravíssimos da empresa que eles escondiam. Eu expliquei que eu tinha ficado em silêncio por anos inteiros, aceitando ser tratada como inferior, esperando pacientemente que ele me defendesse, esperando que ele escolhesse nossa família ao invés da mãe dele, e que ele nunca escolheu. Nenhuma vez. Eu disse olhando firme: "Você sempre soube exatamente como sua mãe me tratava. Você via tudo. E você escolhia o conforto de não confrontar ela ao invés da dignidade da sua esposa. Você me deixou ser humilhada publicamente na porta da igreja, no batizado do nosso filho, e não disse uma única palavra. Então agora eu estou dizendo as palavras. Eu não vou mais aceitar isso nunca. E se isso significa que eu tenho que vender a casa, vender tudo, recomeçar sozinha com nosso filho, eu vou fazer sem hesitar." Ele estava pálido como papel. Disse com voz trêmula: "Você está me ameaçando de divórcio?" Eu respondi com clareza cristalina: "Não estou ameaçando nada. Estou te dando uma escolha clara. Você pode ficar do lado da sua mãe, continuar sendo o filho obediente eternamente, protegendo ela de consequências, deixando ela controlar todas as nossas vidas. Ou você pode ficar do meu lado, do lado da sua esposa, do lado do seu filho, da família que você construiu. Mas você não pode mais ficar confortavelmente em cima do muro. Não mais. Essa opção acabou." Ele saiu de casa naquela noite carregando uma mala. Foi dormir na casa dos pais dele. E eu fiquei sozinha com meu filho dormindo, mas não me senti sozinha nem por um momento. Pela primeira vez em anos inteiros, eu me senti completa e inteira, porque eu tinha escolhido a mim mesma conscientemente. Tinha escolhido minha dignidade acima da paz falsa. Tinha escolhido mostrar para o meu filho, mesmo que ele ainda não entendesse, que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te fazer sentir pequeno e sem valor. A guerra que se seguiu foi feia e exposta. Minha sogra contratou os advogados mais caros que conseguiu. Tentou provar desesperadamente que as transferências eram ilegais, que eu tinha manipulado documentos, que eu era uma golpista aproveitadora desde o início. Mas todos os papéis estavam perfeitamente em ordem. Todas as assinaturas eram legítimas e reconhecidas. Todos os carimbos estavam corretos. E a auditoria profunda na empresa revelou problemas muito maiores do que eu mesma imaginava. Sonegação fiscal sistemática. Contratos fraudulentos com fornecedores fantasmas. Dinheiro não declarado escondido em contas. Meu sogro, o homem silencioso que sempre tinha parecido inofensivo e bonzinho, estava envolvido profundamente em esquemas que poderiam levar a empresa à falência completa e ele à prisão. Minha sogra tentou desesperadamente me culpar por tudo. Disse para todos que quisessem ouvir que eu tinha destruído a família, que eu era vingativa e cruel, maldosa e calculista. Mas a verdade nua e crua
é que eu não destruí absolutamente nada. Eu apenas acendi a luz forte. E quando você acende a luz num lugar escuro, as baratas correm desesperadas, os ratos aparecem e você vê a podridão que sempre esteve ali escondida. Meu marido ficou semanas inteiras sem falar comigo, até que uma noite de quinta-feira ele voltou. Tocou a campainha, eu abri a porta com o coração acelerado, ele estava com os olhos vermelhos de quem não dormia direito. Disse com voz quebrada: eu sinto muito profundamente por tudo. Por não ter te defendido quando devia, por ter deixado minha mãe te tratar daquele jeito horrível, por ter sido covarde quando você precisava de coragem. Você não merecia nada disso, nada. Eu não perdoei na hora automaticamente. Perdão não é interruptor que você liga e desliga quando conveniente. Perdão é processo. Mas eu disse que ele podia entrar, que a gente podia conversar como adulto. Que talvez, apenas talvez, se ele realmente mudasse de verdade, se ele realmente escolhesse nossa família acima de tudo, a gente poderia tentar reconstruir algo novo sobre os escombros. Ele escolheu. Não foi fácil, não foi rápido, não foi linear, mas ele escolheu. Confrontou a mãe dele pela primeira vez na vida adulta. Disse que ela estava objetivamente errada, que ela tinha sido cruel e abusiva comigo, que ela não podia mais controlar nossas vidas e decisões. Ela não aceitou bem. Não falou com ele por meses inteiros. Tentou usar o netinho como moeda de troca emocional, dizendo dramaticamente que se ele ficasse do meu lado, ela não queria mais ver o neto, que estava morta para ele. Ele respondeu com firmeza que era escolha exclusiva dela, mas que ele não ia negociar a dignidade da esposa dele, nem usar o filho como peão. Vendemos a casa alguns meses depois. Com o dinheiro, compramos uma casa menor, mais aconchegante, que era nossa de verdade, completamente nossa, sem histórias pesadas, sem controle invisível, sem dívidas emocionais intermináveis. Eu continuei ensinando, continuei fazendo o que amava. Meu marido mudou de emprego com coragem. Saiu da empresa da família, achou algo onde ele pudesse construir algo genuinamente seu, onde seu valor não dependesse do sobrenome. Foi difícil financeiramente no começo. Passamos alguns apertos, mas era uma dificuldade limpa, honesta, transparente. Não tinha o peso esmagador da humilhação constante. Minha sogra tentou se reaproximar depois de quase um ano. Não porque mudou internamente, não porque teve alguma epifania moral, mas porque perdeu. Perdeu o controle absoluto que tinha, perdeu a audiência que a validava, perdeu a narrativa que construiu. As pessoas tinham visto a auditoria e os resultados, tinham visto os problemas gravíssimos da empresa, tinham visto ela tentando culpar desesperadamente a nora, ao invés de assumir qualquer responsabilidade pelos próprios erros. Ela perdeu o respeito de muita gente importante, e isso, para uma mulher como ela que vivia de aparências, era pior que qualquer outra perda. Ela pediu timidamente para ver o neto. Eu deixei, mas nas minhas condições inegociáveis, na minha casa, com minha supervisão presente, sem exceções. E na primeira vez que ela começou sutilmente com as críticas veladas antigas, eu disse imediatamente, calmamente, mas com firmeza absoluta: isso não vai acontecer mais nunca. Você pode respeitar as regras da minha casa ou pode ir embora agora. Sua escolha. Ela escolheu ficar naquele dia. E aos poucos, muito aos poucos, dolorosamente aos poucos, ela aprendeu que o controle que ela tinha tido por tantos anos não existia mais. Que eu não era mais a nora submissa e calada. Que eu tinha aprendido a usar minha voz e que essa voz tinha poder real. Hoje, anos depois daquele dia terrível na porta da igreja, eu olho para trás e vejo claramente a transformação completa. Não só minha, mas de toda a dinâmica familiar inteira. Meu filho está crescendo numa casa onde respeito não é negociável, onde ninguém grita para ser ouvido, onde limites são saudáveis e necessários e ensinados, onde amor não é controle disfarçado, onde família é construção consciente, não obrigação sufocante. Eu não odeio minha sogra hoje. Não tenho energia desperdiçada para odiar. Ódio prende você eternamente à pessoa, te faz refém da raiva que consome. Eu me libertei completamente disso. Ela é a avó do meu filho. Esse fato não muda, e ela pode ter um relacionamento com ele, mas nos meus termos estabelecidos, com respeito mútuo, com limites claros e consequências, sem negociação. Aprendi algo absolutamente fundamental ao longo dessa jornada dolorosa. Aprendi que silêncio não é paz verdadeira, que aceitar humilhação repetidamente não é ter paciência ou virtude,
que manter a família unida a qualquer custo é, às vezes, se destruir completamente no processo. Aprendi que é possível ser gentil e forte ao mesmo tempo, que você não precisa gritar para ser genuinamente ouvida, que o verdadeiro poder não está em quem controla os outros através do medo, mas em quem controla a si mesmo através da consciência. Aprendi que não somos obrigadas a aceitar o desrespeito só porque vem de família, só porque vem de alguém mais velho, só porque sempre foi assim. Que sogra não é sinônimo automático de tormento, mas quando é, você tem o direito sagrado de estabelecer limites firmes. Que casamento é sobre dois virarem um time, não sobre um desaparecer completamente para o outro existir sozinho. E principalmente, aprendi que nunca é tarde demais para recuperar sua dignidade perdida. Quando eu olho para aquela mulher na porta da igreja meses atrás, segurando um bebê de 3 meses, aceitando passivamente ser excluída da própria família, eu sinto uma mistura complexa de tristeza e orgulho. Tristeza profunda pela dor intensa que ela estava sentindo naquele momento. Orgulho imenso, porque ela usou aquela dor como combustível para a mudança real. Ela não desmoronou em autopiedade. Ela reagiu estrategicamente. Ela planejou cuidadosamente. Ela executou perfeitamente. E ela venceu com dignidade. A vitória verdadeira não foi fazer a sogra sofrer em vingança. Não foi rebaixar ela ao nível que ela me rebaixou. Foi recuperar a mim mesma completamente. Foi olhar no espelho e reconhecer com alegria a pessoa que estava ali refletida. Foi sentar na sala de casa com o filho no colo, sem medo paralisante de uma porta se abrir sem avisar. Foi dormir em paz profunda, sem esperar ansiosa a próxima humilhação inevitável. Foi viver sem a sensação constante e desgastante de estar em dívida eterna, de não ser suficiente nunca, de ter que provar seu valor a cada dia. E sabe o que é mais bonito em tudo isso? Não foi só eu que mudei fundamentalmente. Meu marido mudou também. Ele aprendeu finalmente a ser parceiro de verdade, não só no nome. Ele aprendeu que escolher a esposa não é trair a mãe, é honrar o compromisso sagrado que ele fez no altar. Ele aprendeu que família é principalmente quem você constrói conscientemente, não só quem te construiu biologicamente. Se você está lendo essa história agora, se está ouvindo essas palavras e sentindo um eco dentro do peito, e algo dentro de você está gritando silenciosamente, eu também passo por isso, eu quero que você saiba de uma coisa fundamental. Você não está louca. Você não está exagerando, você não está sendo sensível demais. Se você sente consistentemente que está sendo desrespeitada, humilhada, diminuída, é porque está. E você tem o direito absoluto de dizer não. Você tem o direito de estabelecer limites saudáveis. Você tem o direito de escolher sua paz verdadeira, ao invés de manter a farsa exaustiva da harmonia falsa. Não vai ser fácil, não vou mentir. Vai ter gente que não vai entender suas escolhas. Vai ter gente que vai dizer que você está sendo egoísta, dramática, desrespeitosa com os mais velhos. Deixa essas pessoas falarem. Deixa elas julgarem do lugar confortável delas. Porque no final do dia, quem vai viver com as consequências diretas das suas escolhas é você. E você merece viver em paz real, com dignidade intacta, com respeito genuíno. Não estou dizendo para você confrontar sua sogra amanhã de manhã. Não estou dizendo para você implodir seu casamento impulsivamente. Estou dizendo para você prestar atenção real, para você documentar tudo, para você entender seus direitos legais, para você buscar apoio profissional, para você planejar estrategicamente. E quando você estiver pronta de verdade, quando o momento certo chegar inevitavelmente, para você agir com convicção. O telefone que eu liguei naquele dia mudou minha vida para sempre. Não porque destruiu a vida deles em vingança, mas porque construiu a minha vida nova. E você também tem um telefone metafórico. Pode ser um advogado competente, pode ser um terapeuta experiente, pode ser uma amiga verdadeira, pode ser uma nova oportunidade de emprego. Pode ser qualquer coisa que te dê independência real, que te dê escolha verdadeira, que te dê voz própria. Você não precisa gritar para ser ouvida, mas você precisa falar e você precisa agir, porque aceitar humilhação passivamente não te faz virtuosa ou santa, te faz invisível e apagada. E você não nasceu para ser invisível. Você nasceu para brilhar intensamente, para ocupar espaço legitimamente, para ser vista, ouvida, respeitada profundamente.
Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração de alguma forma. Isso me ajuda imensamente a saber que não falo sozinha no vazio e que estas histórias chegam a quem realmente precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo agora. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário com atenção. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós nessa jornada, que nossas vivências importam profundamente e que sempre há uma forma de recomeçar com dignidade. Que sua jornada pessoal seja de coragem verdadeira, de força interior, de respeito próprio inabalável. Que você nunca aceite ser tratada como menos do que merece. E que quando alguém tentar te colocar para fora da igreja da sua própria vida, você lembre que o divino não mora em paredes frias, mora em você. Você é sagrada. Você é suficiente exatamente como é. E você merece todo o respeito do mundo. Um abraço apertado e sincero, e até a próxima história.